Oi, oi, oi! Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Diário do Massoterapeuta 10K. Aqui nós discutimos estratégias de como é possível você, massoterapeuta, alcançar o faturamento de R$ 10.000 mensais. Eu sou a Laide Carvalho, massoterapeuta, e eu ensino massoterapeutas como alcançar esse faturamento. O tema de hoje é taranã, não consigo lotar a minha agenda. É uma dificuldade, né, para todo e qualquer profissional que trabalha com agendamento, que oferece serviço e que precisa, né, ter um cliente, que precisa ter um consumidor desse serviço. E na massoterapia também não é diferente. Passei por isso no início da minha carreira, de não conseguir lotar a minha agenda. Mas, afinal de contas, o que é lotar a agenda? De forma bem clara e resumida, lotar a agenda é você ter pessoas, clientes, te procurando para consumir o seu serviço, né? E essa quantidade de pessoas, ela tem que estar relacionada com o faturamento que você deseja alcançar. E isso pode ter uma variabilidade. Eu acho que é isso mesmo. Nossa, até falando difícil, variabilidade. Porque depende também do tempo que você disponibiliza da sua agenda para oferecer o seu serviço. Eu, por exemplo, a Laide, eu decidi trabalhar de segunda a sexta. Eu não trabalho mais aos finais de semana. Eu deixei o final de semana para fazer outras coisas, né? Por exemplo, para viajar a trabalho, para fazer curso, para passear com a família, para estudar, e também por causa da própria demanda do nosso trabalho, né, que exige bastante de nós. Eu acho que é interessante você reservar um bom período de descanso. Então, eu organizei a minha agenda de uma forma que eu disponibilizo os horários de atendimento, né? Ali durante, no caso, daí 20 dias, né? Serão 20 dias trabalhado. Eu disponibilizo os horários de atendimento, né? De acordo com esses 20 dias, dentro daquilo que eu espero alcançar no final do mês o meu faturamento, né? E assim, isso depende do tipo de serviço que você oferece, tá? Eu, no meu caso, eu trabalho com tratamentos de dores, atletas de alta performance, né? O tempo da minha sessão, ele demora aí 1 hora, 1 hora e 20, então eu consigo fazer X atendimentos no período da manhã e X atendimentos no período da tarde. Então, eu consigo lotar a minha agenda trabalhando de segunda a sexta, 20 dias úteis, né? Fazendo aí uma média de até 8 atendimentos por dia, né? É bastante, tá? É bastante atendimentos para quem trabalha com massagem, mas isso é porque a demanda, ela é muito grande, existe uma procura muito grande. Então, como eu não quero, né, abrir outros dias, por exemplo, sábado, poderia abrir, mas como eu não quero, eu prefiro, né, descansar o sábado, deixar o sábado como esse dia de descanso para fazer outras atividades e abrir essa quantidade maior de atendimentos durante a semana. E assim, eu poderia atender menos? Sim, eu poderia, até porque o valor da massagem, né, com o tanto de atendimentos que eu faço, daria o faturamento que eu espero alcançar. Mas como existe uma demanda muito grande, eu acabo fazendo aí essa média de atendimentos, né, que é um total de 8 atendimentos diários. 3 na parte da manhã, 4 na parte da manhã, às vezes 4 na parte da tarde. Então, eu posso considerar que eu tenho hoje uma agenda lotada. E isso, esse processo precisa acontecer em todos os dias que eu tenho disponível, né? Já que são 20 dias, eu preciso ter essa recorrência de pessoas, essa demanda para todos esses 20 dias, porque se a gente for parar para pensar, para avaliar, é uma quantidade boa, uma quantidade razoável, né, de dias trabalhados no mês. Então, eu preciso organizar essa demanda para que eu ocupe todos esses 20 dias. Tem dias que realmente
vai aí para esses 8 atendimentos, tem dia que ele dá uma caída aí para 4, até para 6 atendimentos, dependendo de outros compromissos que eu venha a realizar naquele dia específico. Mas para conseguir ter essa agenda lotada, organizada, pessoas procurando pelo seu serviço, né? E você consiga fazer isso para preencher os dias que você tem disponível, isso é preciso, né? Ter uma estratégia específica para que isso aconteça, né? O seu serviço ele tem que estar direcionado para esse tipo de pessoa, para que ele entende, né, que você oferece esse serviço e assim você consegue organizar a sua agenda e fazer com que ela fique lotada, tá, gente? Agora só que é o seguinte, lotada é, não quer dizer que é uma agenda também sobrecarregada, tá? E o sinônimo de uma agenda lotada é também que significa que a sua carreira profissional ela está crescendo, porque no início da nossa carreira pela falta de experiência, pela falta de confiança, às vezes, naquilo que a gente está fazendo, as pessoas elas acabam gerando uma certa resistência em procurar pelo nosso serviço. Nós também somos assim, e até é bom que a gente tenha essa compreensão para que a gente vê o que o outro está pensando e a gente trabalhe em cima disso para conseguir trazer esse resultado de ter uma agenda lotada, de ter pessoas procurando pelo nosso serviço. Então, realmente existe técnica, exige estratégia para o profissional que está iniciando, né? Isso acontece muito no início de carreira de você, das pessoas terem essa resistência por não querer fazer o serviço com você, por achar às vezes que você não está preparado o suficiente, por ter pouco tempo que começou aí nessa atividade. Então, realmente, a dificuldade de lotar essa agenda, ela pode estar relacionada com pouco tempo de experiência que você tem nessa função que você está exercendo agora. Então, você precisa desenvolver mecanismos específicos para atrair a atenção dessas pessoas e mostrar para ela que você, né, consegue resolver o problema dela. E assim você vai conseguir lotar a sua agenda. E olha só, outro sinal também de agenda lotada para você conseguir organizar aí os seus atendimentos de acordo com os dias que você disponibilizou para atender, é pessoas procurando você todos os dias. Gente, isso tem que acontecer, tá? Para o profissional que trabalha com agenda, ele precisa ter isso diariamente, as pessoas mandando mensagem, as pessoas ligando, né, pessoas procurando pelo seu serviço, porque aí você vai conseguir organizar os dias disponíveis que você tem de atendimento para essas pessoas. E é interessante, gente, uma coisa que na maioria das vezes funciona muito bem às vezes você não de primeira mão, você já disponibilizar ali o horário para aquela pessoa, você tem que passar para ele ali uma situação de escassez, né? E eu vejo às vezes muitos profissionais por falta de entendimento, por falta de conhecimento, eles disponibilizar a agenda mostrando que está todos os horários ali disponíveis para a pessoa escolher. Você não pode dar essa condição da pessoa escolher, porque ela vai pensar, se a agenda está vazia, é porque o serviço não é bom, é porque ninguém está querendo. Então, assim, na hora de você resolver essa questão, né, de agenda vazia, de não estar conseguindo ter uma boa demanda para preencher os dias disponíveis que você tem que tomar cuidado de como você faz para atrair o cliente, para chamar a atenção do cliente e definitivamente mostrar que a sua agenda tem todos os horários disponíveis e passar para a pessoa como se fosse uma vantagem. Ela poder escolher vários horários, não, isso não é legal. Isso vai parecer que realmente ninguém está querendo o seu serviço, que não é um serviço de qualidade. Então, definitivamente não é uma boa ideia você pegar a sua agenda, estampar ela lá no Instagram, está disponível de 8 às 17, que a pessoa pode escolher qualquer um dos horários, tá? Isso não é legal, isso não funciona e realmente não é uma coisa boa para você fazer para atrair os seus clientes. Então vamos lá, Alaide, outra coisa. Alaide, o que não é lotar a agenda? Isso, tá? Precisa ser muito bem compreendido por você,
profissional, tá bom? Para que chegue ao final do mês você não se sinta frustrado, você não se sinta, tá, decepcionado com essa questão de achar que a sua agenda está lotada e, na verdade, ela não está coisa nenhuma. Por exemplo, você tem lá. Tem gente que começa a atender às 7 horas da manhã. Tem dia que eu, a Laide, começo a atender às 7 horas da manhã. Meu primeiro horário é 7 horas da manhã. E aí eu tenho um cliente lá 7 horas da manhã. Aí depois eu tenho outro 8, eu tenho outro 9, e eu olho, a minha agenda tá lá com o nome de vários clientes de 7 da manhã às 18 horas, porque tem gente que atende 18, sim, existe demanda para isso. Tem gente que atende 19, existe também demanda para isso, 19, 20, porque algumas pessoas querem, né, horários mais tarde, porque chega do serviço em um horário mais tarde. E aí eu tenho lá gente de 7 horas da manhã às 18 horas. Eu tenho o João, eu tenho a Sebastiana, eu tenho o Francisco, eu tenho o Antônio, eu tenho o Rafael, eu tenho o Bernardo, eu tenho a Iracema, eu tenho o Joaquim, eu tenho o Diego, eu tenho o Rodrigo, eu tenho uma infinidade de nomes lá de clientes. Mas que às vezes essas pessoas ouviram falar do meu trabalho, mandaram uma mensagem, meio que assim, aquela coisa desconfiada, e pediram para agendar o horário comigo. Eu fui lá e coloquei o nome daquela pessoa na minha agenda. Só que de repente eu atendo 7 horas, aí o de 8 horas é o Jerônimo, digamos assim, o Jerônimo. E o Jerônimo não vai, não dá satisfação, isso acontece muito. Então, um nome na agenda, se ele não é uma pessoa específica, se ele não é uma pessoa que tem comprometimento com o meu trabalho, de repente eu posso ter 4, 5, 6 nomes na minha agenda que de repente não é sinônimo de agenda cheia, porque aquela pessoa ele não tem comprometimento, ele não vai, tá? Então, assim, tem que ter cuidado com o tipo de cliente que você tem na sua agenda. Gente, às vezes até dá para vibrar quando você recebe inúmeras ligações, mensagem e gente querendo horário, e aí você coloca lá o nome de todo mundo na lista. Quando você olha, você ficou até sem horário de almoço, sem horário de descanso ali, e você está feliz da vida porque está entendendo que a sua agenda ela está lotada, mas se de repente esses nomes que estão ali na sua agenda não são pessoas que realmente estão interessadas em consumir o seu serviço, isso não é uma agenda lotada. E às vezes você sobrecarrega demais um dia, segunda-feira eu coloco 10 atendimentos, na terça-feira eu já não tenho nenhum atendimento, porque eu não consigo gerar uma recorrência, eu não consigo fidelizar esse cliente. Então, assim, ter um monte de nome na agenda não quer dizer que a sua agenda está lotada, se não existe um comprometimento dessas pessoas que estão ali na sua agenda. E para que você faça essas pessoas se comprometer com você e realmente a comparecerem no atendimento, a não chegarem atrasado, a participar com você de todo o processo para chegar no resultado que ela está buscando, você também precisa desenvolver mecanismos específicos que é o que nós chamamos de fidelização do seu cliente, tá? E assim, quando realmente, gente, nós também, eu falo nós porque isso acontece. Às vezes a gente até quer realizar um procedimento, alguma coisa assim, aí a gente marca o horário com a pessoa, de repente vem outra coisa que é então uma prioridade, nós desmarcamos aquele horário com o fulano de tal, e às vezes o fulano está no intuito ali achando que a agenda dele está cheia, porque está cheia de nomes, né? Todos os horários preenchidos de 7 às 18 horas, mas que infelizmente tem 4, 5 pessoas ali que não estão comprometidas realmente com esse tipo de serviço. Então tem que estar atento, né? Tem que ter uma certa seletividade com as pessoas que você coloca na sua agenda, tá? Para não gerar essa sensação de agenda lotada, mas que no final do dia ou no final do mês você vai observar, tá? Que essas pessoas não compareceram e que você não alcançou o seu objetivo financeiro. Por exemplo,
Outra coisa que não é lotar a agenda, é você ter inúmeros atendimentos, tá? Com o preço, gente, muito abaixo. Isso não é resultado de uma agenda lotada, tá? Até dá essa falsa impressão de que está lotada, mas quando chegar final do dia, final da semana, que você for fazer o seu fechamento, vai dar aquela sensação de que alguma coisa está errada, porque você fez inúmeros atendimentos, né? Mas que infelizmente você não alcançou o resultado que você queria. Então não adianta trazer o cliente, colocar o nome lá na agenda, realizar todos esses atendimentos com preço muito baixo, com um preço abaixo da média, simplesmente para dizer que você tem uma agenda lotada, tá? O resultado de uma boa agenda, de uma agenda que te leva para o patamar que você deseja, para o faturamento que você precisa alcançar, ela tem que estar ajustada, tá? Com o número disponível que você tem, com o preço do seu serviço e com o resultado que você deseja alcançar. Eu, por exemplo, né, eu atendo uma média de 8 diariamente, porque a demanda é muito grande, né, pelo serviço. Eu não vou deixar o cliente me procurar, eu não fazer o atendimento, até porque se trata de uma questão bem complicada, a questão da dor. Também eu não vou perder o dinheiro batendo na minha porta, né? Esses são dos dois motivos. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso, às vezes, acabo sobrecarregando um dia, até porque, às vezes, a pessoa está disponível naquele momento, né? A dor, a pessoa quer resolver ali rapidamente, e aí eu faço essa questão. Às vezes, um dia eu faço 8 atendimentos, no outro dia eu posso fazer 4 atendimentos tranquilamente, mas eu sei que eu vou ter atendimento segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu preciso organizar a minha agenda para ter atendimentos de acordo com os dias disponíveis que eu tenho, tá? Outra coisa, o que não é lotar a agenda. Já falou que esquece, tem inúmeros atendimentos com preço baixo e colocar qualquer pessoa, gente, né? Porque qualquer pessoa vai querer massagem, ainda mais com preço baixo, ou então talvez a famosa sessão experimental. Se eu uso desse argumento, desse artifício para atrair o cliente, para tentar lotar a minha agenda, e se ele não funcionar e eu ficar fazendo isso por um período muito prolongado, eu vou começar a ter prejuízo financeiro. Eu vou começar a ter frustração. Gente, acontece muito, tá? Eu fiz muito isso no início da minha carreira. Era trazer por preço muito baixo, aí eu tinha uma agenda bem extensa, com uma demanda muito grande, mas que a conta não fechava, porque era um valor muito baixo e eu gastava muito mais para realizar a sessão do que eu recebia por ela, né? Eu tinha um número muito grande porque eu cobrava um preço muito baixo, mas acabava que as pessoas não valorizavam o meu serviço, elas não estavam preocupadas com o resultado. E essa questão também de a agenda está lotada com várias sessões experimentais, que na maioria das vezes as sessões experimentais são sessões gratuitas, então não existe nenhuma vantagem em eu ter um número, né, de nome de pessoas na minha agenda para fazer sessão experimental ou com preço muito baixo. Isso para mim não vai trazer nenhum resultado financeiro. Isso para mim não vai trazer nenhum tipo de reconhecimento profissional, muito menos algum tipo de realização profissional. Porque vamos partir do ponto aí que a gente sabe que aquilo que é de graça ninguém valoriza, tá? Então você precisa tomar esse cuidado realmente na hora de ter essa questão de uma agenda lotada ou não, você conseguir, tá? Diferenciar o que é a vantagem de você ter uma agenda lotada, aí de acordo com o número de dias que você tem disponível para fazer o atendimento, e uma agenda com um monte de nome que não te traz nenhum resultado financeiro. Tá? Isso não é vantagem para você como profissional, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, realmente, você precisa se posicionar e entender o que realmente é uma agenda lotada, o benefício que ela vai te trazer e o que não é uma agenda lotada e o prejuízo que ela também vai trazer para você financeiramente, tá? Pessoal e profissional, porque
Tem inúmeras pessoas que usam, né, desses artifícios aí para atrair o cliente e ele acaba desistindo da profissão porque isso não funciona e vai chegar um determinado momento que ele vai olhar para trás e vai entender que tudo isso que ele fez não funcionou, não vai funcionar, então ele decide parar com aquilo e às vezes coloca fim numa profissão tão promissora, numa profissão tão boa que é a carreira de massoterapeuta. Beleza, gente? Eu acredito que deu para vocês entender essa parte do que é uma agenda lotada, do que não é uma agenda lotada e como agora a gente vai entrar numa parte aqui também que é importante que você compreenda isso, tá? Que você não confunde o que é uma agenda lotada e o que não é uma agenda lotada. E muita gente, infelizmente, confunde isso, tá? Por exemplo, essa que a gente estava falando agora anteriormente, na questão das pessoas pagantes, né, que estão dentro da sua agenda, né, ou daquelas pessoas que vêm por curiosidade, daquelas pessoas que às vezes são atraídas por um preço baixo, ou às vezes por a questão de parceria, de divulgação, de sessão experimental, e aí dá aquela impressão de que a agenda está cheia, mas que no final das contas, gente, não é exatamente isso que está acontecendo, tá? Porque nem todos os clientes que estão ali são pessoas, tá? Que não são pagantes, e isso é muito comum. É interessante que o profissional ele tenha sim essas parcerias, tá? Que são pessoas que vão te indicar, vão falar bem do seu serviço, vão trazer outras pessoas com o perfil de consumidor, de pessoas que realmente estão interessadas no seu serviço, tá? Mas o que você não pode confundir é que ter esses nomes ali, tá? Eles estão associados com um resultado financeiro do final do mês, porque às vezes você vai se decepcionar quando você for fazer o seu fechamento e ver que a conta não fechou. Eu atendi 12 pessoas e era para eu ter faturado tanto e eu não cheguei nem perto, né, desse faturamento. Então, assim, mais uma vez, chamar a sua atenção, alertar você, abrir os seus olhos para não confundir, tá? Uma agenda com nome de pessoas com uma agenda, tá? Com pessoas pagantes, com pessoas que realmente pagam pelo valor do seu serviço, pessoas que realmente, tá? São consumidores em potencial do seu serviço. Olha só, e qual o maior benefício de você ter uma agenda lotada, uma agenda com pessoas pagantes, uma agenda organizada, uma agenda onde você tem pessoas para estar ali fazendo o atendimento delas, né? Todos os dias, pessoas te procurando todos os dias. Gente, o maior benefício é o retorno financeiro, sem dúvida nenhuma, tá? Por quê? Porque você sabe quanto você cobra pela sessão, quantas pessoas você consegue atender no dia e quantas pessoas você precisa atender durante o mês para alcançar esse faturamento. E quando você faz isso, o benefício é que você chega no final do mês tendo o seu faturamento. Hoje, por exemplo, eu sei que para eu conseguir ter o faturamento de 10 mil reais, eu preciso atender uma média aí de quatro pessoas por dia, cobrando 150 reais. Isso é o que eu preciso fazer. Então, eu preciso ter um planejamento para ter todos os dias 4 pessoas para eu fazer o atendimento cobrando 150 reais. Gente, e se a gente for analisar bem, não é difícil, tá? Se eu tenho toda uma organização para atrair essas pessoas para mim, eu consigo facilmente, gente, atender 4 pessoas diariamente. Se eu não consigo, tá me faltando estratégia, tá me faltando realizar algumas coisas aí para atrair essas pessoas. E aí, se eu preciso fazer isso aqui para atender essas pessoas, para ter um faturamento de 10 mil reais por mês, eu vou desenvolver mecanismos para chegar nesse resultado aqui. 4 pessoas por dia para
alcançar o faturamento de R$ 10.000. Como eu falei para vocês, hoje eu atendo aí uma média de 8 pessoas por dia. Aí você imagina o retorno financeiro que eu tenho, né? Então, assim, um dos maiores benefícios de ter uma agenda lotada, uma agenda organizada, com pessoas pagantes, com pessoas compromissadas, é o retorno financeiro. E a segunda coisa que eu considero muito importante, gente, é a realização pessoal e profissional. Porque quando um profissional de qualquer área, independentemente de seja massoterapeuta, qualquer área, ele tem o retorno financeiro, né, do seu trabalho, ele é uma pessoa realizada financeiramente, né? Quando você está realizado financeiramente, você consegue executar várias coisas, né? A qualidade de vida da gente muda e muda muito. E aí, quando você é um profissional também realizado pessoalmente, gente, não tem coisa melhor no mundo, tá? Hoje, na minha cidade, eu sou uma profissional reconhecida, requisitada, referência e bem paga, porque hoje eu tenho uma agenda organizada, uma agenda, tá? Onde realmente me leva para o faturamento em que eu desejo alcançar. E isso parte do princípio de quê? Que eu preciso desenvolver estratégias específicas de acordo com o tipo de serviço que eu ofereço, com o tempo que eu tenho disponível para realizar esse serviço e com as pessoas que eu desejo alcançar e oferecer para elas esse serviço. E outra vantagem que é fundamental, gente, para nós profissionais que trabalhamos com a nossa mão, o nosso corpo é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, a gente precisa cuidar muito bem dele e ter uma agenda lotada, ter uma agenda organizada que leva para o faturamento que eu espero, que me traz realização pessoal, realização profissional. Uma das maiores vantagens também é não ficar sobrecarregado, gente, tá? Não dá para você se sentir sobrecarregado, porque você vai começar a ficar infeliz, você vai começar a ficar cansado, você começa a perder qualidade na hora do atendimento e o cliente percebe, tá? Não pense que o cliente não percebe, porque o cliente, gente, ele tá atento a tudo. Eu já passei por cada situação engraçada do cliente perceber, gente, quando eu troco o creme, ele percebe o cheiro do creme, ele percebe o deslizamento do creme, ele percebe quando vai tomar banho que o creme demora mais para sair, que o creme sai mais rápido. Então, assim, o cliente, ele percebe os mínimos detalhes, e nós, como profissionais que oferecemos serviço, que existe aí um monte de gente que faz a mesma coisa, e que na maioria das vezes ele está preocupado com todos esses detalhes, nós também precisamos estar atentos a tudo isso. E uma pessoa sobrecarregada, com uma agenda extenuante, com um monte de gente para atender, que às vezes nem todo mundo traz retorno financeiro, ele acaba ficando um profissional sobrecarregado. Daí, falar para vocês, foi uma das coisas que me fez entender que eu realmente precisava organizar a minha agenda, porque tinha dia que eu atendia de 7 da manhã às 21 horas. Gente, quando chegava às 21 horas, eu não estava aguentando ver gente mais na minha frente, porque eu já estava extremamente sobrecarregada e extremamente cansada, tá? Para executar mais uma massagem. E aí eu confesso para vocês que tinha dia que eu tinha atendimento 21 horas que dava vontade de desistir de tudo. Falar, caramba, eu estou atendendo até essa hora e eu não estou vendo vantagem nenhuma, porque o meu faturamento, ele não aumentou, porque eu tenho um número grande de pessoas, às vezes com um preço muito baixo, porque é isso que atrai, tá? Uma vez que você cobra um valor muito baixo pelo seu atendimento, você acaba atraindo qualquer pessoa. Não me entenda, gente, mal por estar falando qualquer pessoa, mas não é aquele público específico, aquela pessoa X tal, com aquele perfil para o seu negócio. E aí eu tinha que me desdobrar de qualquer jeito para fazer todos esses atendimentos e ainda atendimentos o quê? Com qualidade. Então, assim, quando você tem isso definido do que é uma agenda lotada e do que não é uma agenda lotada, todos os benefícios que você vai colher é esse, o melhor retorno financeiro da sua carreira, tá? Aquilo que realmente você almeja, que você deseja alcançar, a realização pessoal, profissional, gente, que, sabe, para mim isso é essencial. Eu sou muito feliz hoje por ter chegado onde eu cheguei e por ter o reconhecimento que eu tenho. Quando eu comecei, que eu entendi o que era a massoterapia, para onde ela iria me levar, eu falava sempre
na minha casa, para o meu marido, para os meus filhos, que eu iria me tornar uma referência e que as pessoas iriam falar sim. Olha, vai lá na Laide que ela resolve. E hoje é exatamente isso que acontece. As pessoas estão com algum problema, às vezes vão procurar outros meios, outras coisas, não resolve. Aí chega alguém e fala assim: vai lá na Laide que ela resolve. Cara, isso é muito gratificante. Isso é o quê? Realização pessoal, profissional. E me faz ser, com certeza, um profissional melhor, oferecer cada dia mais e mais, né, o melhor para os meus clientes, e isso faz com que eu consiga lotar a minha agenda, organizar todos esses atendimentos de acordo com o tempo disponível que eu tenho. E outra coisa, não ficar sobrecarregado. Isso é muito importante para o profissional, para o massoterapeuta que utiliza o seu corpo como principal ferramenta. Não ficar sobrecarregado, porque você perde qualidade no atendimento e o cliente percebe. E uma vez que ele percebe isso, você corre um sério risco de perder esse cliente, gente, porque o consumidor, ele é exigente, ele tem um nível de exigência muito alto e ele quer ser bem tratado, tá? Então, assim, toma muito cuidado para essa questão, para você não ficar é, não ficar sobrecarregado. E se eu não lotar a agenda de forma correta? Gente, isso aqui é muito sério, tá? Profissionais da massoterapia, com todas as ferramentas aí, tá? Não conseguem lotar essa agenda, não conseguem ter um número de atendimentos compatível, tá? Com a renda que ele almeja alcançar. E aí, na maioria das vezes, ele precisa ter outra fonte de renda para complementar o que ele faz com massagem, porque ele não tem uma estratégia específica para lotar a sua agenda e às vezes ele cobra um preço muito baixo. Tem nomes, inúmeros nomes ali na sua agenda que não condiz com o número de atendimentos que ele precisa fazer, porque falta muito, porque desmarca, porque uma série de coisas que a gente acaba sendo obrigado, né? O profissional acaba sendo obrigado a baixar o preço, né, demais para atrair clientes. E aí, às vezes, você vê massoterapeuta que faz unha, massoterapeuta que faz maquiagem, massoterapeuta que faz depilação, massoterapeuta que faz spa dos pés, uma série de outras coisas, porque como um massoterapeuta, ele não consegue lotar a sua agenda, tá? Então, assim, é muito importante que você tenha isso em mente, tá? Na hora de atrair o cliente, na hora de ter uma agenda lotada, pensando no resultado que você espera alcançar. E onde as pessoas mais erram na hora de tentar lotar a agenda, de ter uma agenda aí de dias de atendimentos consecutivos. Gente, elas tentam atrair qualquer cliente, aquilo que eu falei para vocês já aqui no início. Pessoas que, infelizmente, não têm o perfil de um consumidor em potencial, de uma pessoa que realmente vê o seu serviço como uma necessidade, de uma pessoa que entende que a massagem para ele é qualidade de vida, de uma pessoa que por exemplo, no caso dos atletas que entendam que realmente a massagem para ele está relacionada à performance, à recuperação mais acelerada. Então, assim, se eu trabalho com esse tipo de massagem, eu, Laís, trabalho com esse tipo de massagem, e aí, de repente, a minha agenda está ali vazia, vazia, eu olho de segunda a sexta, tem 2 pessoas para eu atender, os outros dias está totalmente vazio. Se de repente eu começo a divulgar o meu trabalho para atrair pessoas que não são pessoas que sentem dor e não são pessoas que querem performance, eu vou começar a atrair qualquer tipo de pessoa, tá? E essas pessoas na minha agenda, elas podem simplesmente não significar o faturamento que eu estou esperando, porque às vezes elas não vão vir, não vão querer pagar o preço que é cobrado pela minha sessão. Então, assim, eu não posso tentar atrair pessoas para minha agenda, tá? Qualquer tipo de cliente, pessoas que não, tá? Que não se identificam com o tipo de serviço que eu ofereço. Fazer parcerias erradas também, gente, tomar muito cuidado com essa questão de fazer parceria errada, tá? Gente que às vezes realmente não é uma referência, que na maioria das vezes ele não se encaixa
com o tipo de serviço que você oferece. Então, assim, fazer isso sem ter estratégia definida. Se essa pessoa que é seu parceiro, ela não tem relacionamento com o tipo de pessoa que tem o perfil, que consome o seu serviço, é um erro total, não vai valer a pena, você vai ter nome, mas você não vai ter número, você não vai ter resultado. Baixar o preço para atrair cliente também é um erro gravíssimo, tá? Que não funciona porque vai gerar o quê? Um número alto de atendimentos, mas que não vai trazer retorno financeiro. Uma coisa que eu já falei aqui é sobre estampar a sua agenda, tá? Na rede social, mostrando que tem horário disponível de 7 da manhã às 18 horas. A pessoa vai entender que a sua agenda está vazia, que o serviço não é bom e ali vai ser mais uma, duas, três, sei lá quantas pessoas vão estar vendo isso e não vai querer fechar com você, porque por entender que a sua agenda está vazia. Então, se você faz isso, não faça mais, não estampe a sua agenda com todos os horários disponíveis. Tá? Eu vou te dar aqui algumas dicas de como você começar a lotar a sua agenda, tá bom? E olha só, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, as redes sociais, seja ela Instagram, seja ela Facebook, seja ela WhatsApp, ela é uma ferramenta, tá? Excelente para você começar a atrair esses clientes, tá? Mas tem que saber quem é o cliente, quem é o perfil desse cliente. Por exemplo, você também buscar meios de promover o seu estabelecimento, o local onde você atende, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas saibam que ali você oferece esse tipo de serviço também, né? Você pode usar as redes sociais, você pode usar as parcerias, tudo isso é uma forma de você conseguir mudar esse cenário aí de estar com uma agenda vazia ou então de ter pouquíssimos atendimentos. E uma ferramenta, gente, que não falha, e essa ferramenta ela precisa ser aplicada, tá? A todo tempo, em todas as plataformas de rede social, de boca a boca, de tudo, que é gerar boas memórias nas pessoas. Então, se você hoje tem 2 clientes que você atende e você ainda não conseguiu dobrar aí esse número de clientes, começa com essas 2 pessoas. Gere nelas boas memórias. Porque essas pessoas, quando estiver conversando com a A, B, C ou D, e a pessoa relatar um problema parecido ao dela, que você resolve, e se ela tiver uma boa memória do momento que ela teve com você, você pode ter certeza que ela vai falar de você. Então, gerar boas memórias também é uma maneira de você começar a desenvolver uma estratégia para lotar a sua agenda. Gente, olha só, chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a participação de todos vocês. E também falar para vocês, olha só, deixe o seu like, tá? Quando você deixa o seu like, eu entendo que esse conteúdo te ajudou e isso vai me motivar a fazer mais vídeos como esse. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações para quando tiver conteúdos como esse, você ser avisado, você receber em primeira mão e já começar a colocar em prática para quê? Para começar a lotar a sua agenda da maneira correta. Um abraço, tchau, tchau e até o próximo.